Ninguém nunca disse isso a ela em voz alta, mas Clara sempre soube. O mundo não havia sido feito para facilitar sua passagem. Naquela manhã, enquanto o céu ainda estava pálido sobre os prédios antigos de Lisboa, ela acordou antes do despertador, como fazia desde menina. Não porque quisesse, mas porque o corpo aprende cedo quando a vida exige vigilância constante. Ficou alguns segundos imóvel na cama estreita, ouvindo a respiração tranquila da avó no quarto ao lado, sentindo o coração bater um pouco mais rápido do que o normal. Aquele não era um dia comum. Era o dia em que tudo poderia mudar, ou desmoronar. Clara passou a mão pelos cabelos ainda quentes do travesseiro, respirou fundo e encarou o teto simples, marcado por pequenas rachaduras. Não havia luxo ali, nunca houve, mas havia algo que ela carregava consigo desde sempre, uma dignidade silenciosa, daquelas que não se exibem, apenas resistem. Levantou-se devagar, preparando o café simples com mãos que tremiam mais do que gostaria de admitir. Vestiu a blusa clara que havia passado na noite anterior com cuidado quase ritualístico, como se cada dobra fosse uma promessa feita a si mesma. Quando se olhou no espelho, não viu beleza de revista nem segurança absoluta. Viu coragem, e isso precisaria ser suficiente. Com o currículo dobrado dentro de uma pasta emprestada, saiu de casa sentindo o ar frio da manhã tocar o rosto. O caminho até o centro financeiro parecia longo demais. Dentro do metrô, Clara observava as pessoas ao redor, roupas caras, perfumes discretos, passos apressados, e sentia aquele velho nó no peito, a sensação de estar entrando em um mundo que nunca foi feito para acolhê-la. Ainda assim seguiu. O prédio da Almeida em Vasconcelos Engenharia se erguia diante dela como um aviso silencioso. Vidros espelhados refletiam o céu e pareciam perguntar, sem palavras: "O que você acha que está fazendo aqui?" As pernas quase falharam. Mas Clara atravessou a porta giratória. O som dos saltos no mármore ecoava como sentenças não ditas. Os olhares avaliavam, mediam, classificavam. Algumas recepcionistas sorriram por educação. Outras deixaram escapar julgamentos disfarçados de gentileza. Roupa simples, cabelo preso sem sofisticação, sem marcas visíveis de poder. Ela sentiu tudo e não recuou. Foi chamada ao último andar. O elevador subia lentamente e a cada número iluminado, o coração de Clara batia mais forte. Serei suficiente? A pergunta insistia, mas logo era abafada por outra voz, mais antiga e firme. Você não chegou até aqui para desistir agora. Quando as portas se abriram, o silêncio era diferente. Não era vazio, era denso, aquele tipo de silêncio que impõe respeito sem levantar a voz. E então ela o viu. Ele estava de pé diante da janela, revisando documentos com uma concentração que parecia afastar o mundo ao redor. Alto, postura impecável, ombros largos sustentando um corpo que não conhecia hesitação. O rosto sério carregava marcas de quem aprendeu cedo a não demonstrar fraqueza. Mas o que realmente prendeu Clara foi o olhar quando ele finalmente se virou. Frio. Intenso. Não era um homem que pedia respeito. Ele o exigia sem esforço. Clara sentiu o ar faltar por um segundo. Algo nela reagiu antes que pudesse controlar. Um misto perigoso de medo e curiosidade, como se aquele olhar tivesse atravessado não apenas sua aparência, mas suas defesas mais íntimas. Entre, disse ele com voz firme e baixa. Ela deu 2 passos à frente, não para impressioná-lo, para não falhar consigo mesma. Eduardo a observou sem pressa. Não apenas o currículo, mas a forma como ela se mantinha ereta, apesar do nervosismo, como apertava a pasta para conter o tremor, como sustentava o olhar sem desafio, mas sem submissão. Ele estava acostumado a pessoas que se dobravam diante de sua presença. Aquilo era diferente. As perguntas vieram diretas, quase cortantes. Formação, experiência, motivos. Clara respondeu com honestidade nua, sem adornos, sem histórias ensaiadas. Falou de trabalho, de esforço, de vontade. Não pediu piedade, não ofereceu promessas vazias. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo apoiou os papéis na mesa e a encarou com uma franqueza que beirava a dureza. Preciso ser claro, disse. Minha assistente pessoal nunca dura muito, sou exigente, não tolero erros, nem fragilidade. Clara sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe contido. Ainda assim, manteve-se firme. Havia aprendido desde cedo que recuar por medo era uma forma lenta de desistir da própria vida. Foi então que ele disse: ninguém aqui conseguiu me suportar.
Espero que você consiga. A frase pairou entre eles como uma tensão invisível. Não era apenas um aviso. Era um desafio, um teste. Uma porta entreaberta que podia se fechar a qualquer momento. Clara respirou fundo. Sentiu o coração acelerar e, sem teatralidade, respondeu: "Vou fazer o meu melhor." Nada mais, nada menos. Eduardo inclinou levemente a cabeça. Algo imperceptível mudou em sua expressão. Talvez surpresa, talvez curiosidade. Ele não disse mais nada. A entrevista terminou ali. Ela havia sido escolhida. O resto do dia passou como um rito silencioso de iniciação. Tarefas, regras, horários rígidos, olhares curiosos, sussurros abafados, comentários que não precisavam ser ouvidos para serem compreendidos. Clara absorveu tudo em silêncio, anotando, aprendendo, resistindo. Quando o sol começou a se esconder atrás dos prédios, ela ainda estava ali, cansada sim, mas viva de um jeito novo. Do outro lado do vidro, Eduardo a observava sem que ela percebesse. Não sorria, não se aproximava, mas algo dentro dele registrava aquela presença inesperada. Aquela mulher que não chegou com brilho, mas com algo raro demais naquele mundo. Firmeza tranquila. Ele ainda não sabia, mas naquele instante, algo havia começado. E nenhum dos dois estava preparado para o que viria depois. O segundo dia começou antes que o corpo de Clara estivesse pronto para ele. Não foi o despertador que a acordou, foi a inquietação. Aquela sensação estranha de que algo invisível havia se instalado dentro do peito durante a noite e não tinha intenção alguma de ir embora. Ela se levantou ainda no escuro, repetindo os mesmos gestos do dia anterior, mas nada parecia exatamente igual. A água fria no rosto não apagou a lembrança do olhar de Eduardo. Pelo contrário, a cada respiração mais funda, aquele olhar surgia com mais nitidez, como se tivesse deixado uma marca silenciosa nela. Clara tentou afastar o pensamento enquanto caminhava até o trabalho. Disse a si mesma que era apenas nervosismo, um novo emprego, um ambiente hostil, nada além disso. Mas o corpo não concordava. O corpo guardava memórias de um segundo olhar, de uma voz firme demais, de um silêncio que parecia ter peso. Ao entrar no prédio da Almeida em Vasconcelos, ela sentiu, não precisou ouvir nada. O clima estava diferente. Os corredores tinham um tipo de tensão que não se explicava em palavras. Olhares que se desviavam rápido demais. Conversas que morriam quando ela passava. Sorrisos educados que não alcançavam os olhos. Clara seguiu até sua mesa com passos controlados. Não estava ali para disputar espaço com ninguém. Estava ali para trabalhar. E trabalhou. Organizou agendas. Respondeu e-mails, revisou relatórios, atendeu telefonemas. Fez tudo com atenção quase exagerada, como quem sabe que qualquer falha pode virar sentença. Ainda assim, mesmo concentrada, ela sentia aquela presença atrás do vidro da sala ao fundo. Não precisava vê-lo para saber quando Eduardo estava ali. O ar parecia mudar levemente quando ele surgia. Ele observava sem parecer observar. Eduardo, por sua vez, também acordara inquieto. O apartamento amplo e silencioso parecia maior naquela manhã. Enquanto vestia o terno escuro, notou algo que não combinava com ele. Um atraso involuntário. Não era falta de disciplina, era distração. Um pensamento insistente que voltava sem ser chamado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar agora, com o coração dividido entre o medo e esse sentimento que não dá mais para negar, o que você faria? Se essa história já tocou você de alguma forma, deixa o like agora. Esse simples gesto me mostra que você sente comigo e me dá força para continuar contando essa história até o fim. E se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Você faz parte disso. Clara, ele não gostava disso. Não gostava de perder o foco. Não gostava de nomes surgindo na mente sem autorização. Mas, ainda assim, ao chegar à empresa, seus olhos procuraram por ela quase automaticamente. Encontrou. Clara estava sentada, postura correta, mãos firmes sobre o teclado, expressão concentrada. Nada nela pedia atenção. E talvez fosse exatamente isso que chamava tanto. Eduardo passou por ela com passos firmes. Não disse nada, mas ao cruzarem os olhares por um segundo breve demais para ser notado por qualquer outra pessoa, algo se acendeu. Não foi calor, foi tensão. Uma corrente silenciosa que fez o coração de Clara bater um pouco mais rápido e obrigou Eduardo a desviar o olhar antes do habitual. Ele se irritou consigo mesmo por isso. Ao longo da manhã, Eduardo aumentou o ritmo.
Pediu mudanças de última hora, alterou horários, exigiu respostas rápidas, não por crueldade. Era a única forma que conhecia de testar limites. Para ele, pressão revelava caráter. Clara sentiu o peso, mas não quebrou. Houve um momento em que um relatório chegou com um erro pequeno, mas suficiente para tensionar o ambiente. O responsável gaguejou, os outros desviaram o olhar, ninguém se moveu. O silêncio ficou espesso. Clara percebeu antes de pensar. "Posso corrigir?", disse com voz calma, quase baixa. Eduardo ergueu o rosto lentamente. O escritório inteiro pareceu prender a respiração. Não era comum alguém interrompê-lo, muito menos alguém tão nova ali. Os olhares se cruzaram. Não havia desafio nos olhos dela. Havia firmeza, uma firmeza limpa, sem intenção escondida. Ele estendeu o documento sem dizer uma palavra. Clara analisou rapidamente. Explicou o erro com cuidado, sem expor o colega, sem elevar o tom. Entregou a solução pronta e voltou para seu lugar como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas aconteceu. Eduardo a observou por mais tempo do que pretendia. Não foi gratidão o que sentiu. Foi algo mais desconcertante. Um tipo de admiração silenciosa que o deixou desconfortável. Marcela Del Vecchio assistiu à cena de longe. Ela não precisou de explicações. Reconheceu imediatamente o que estava em jogo. Não era o erro corrigido. Era o olhar de Eduardo. A atenção discreta demais para ser ignorada. Aquilo não lhe agradou. Marcela aproximou-se da mesa de Clara com passos seguros. Perfume marcante, anunciando sua presença antes das palavras. "Então você é a nova assistente", disse com um sorriso impecável. "Clara, não é?" Sim, sou eu", respondeu Clara, educada, mantendo o olhar no mesmo nível. Marcela avaliou cada detalhe. A roupa simples, a postura correta, a calma que parecia não pedir permissão. "Este lugar exige mais do que boa vontade", continuou Marcela em tom suave. "Exige jogo de cintura e resistência." Clara assentiu levemente. "Estou aprendendo", disse apenas. Marcela sorriu de novo, um sorriso que não alcançava o fundo dos olhos. "Boa sorte", finalizou, afastando-se. Clara sentiu o peso daquela conversa depois que Marcela se foi, mas não se permitiu absorver o veneno. Voltou ao trabalho. Sempre o trabalho. A tarde avançou pesada. O cansaço começou a se instalar nos ombros de Clara, mas havia algo mais. Uma sensação estranha de proximidade crescente. Pequenos encontros nos corredores, trocas rápidas de palavras com Eduardo, nada explícito, tudo carregado. Em um desses momentos, ao entrar na sala dele para entregar documentos, Clara percebeu algo diferente. Eduardo estava pálido. Não muito, apenas o suficiente para que alguém atento notasse. Ele passou a mão pela testa discretamente, como quem tenta afastar uma dor incômoda. Ela hesitou. "Precisa de algo mais?", perguntou, mantendo a formalidade. Eduardo abriu a boca para dispensá-la, mas o mundo pareceu girar por um segundo curto demais para ser alarmante. Longo demais para ser ignorado. Ele se apoiou na cadeira quase sem perceber. Clara avançou um passo, instintivo, silencioso. "Sente-se um pouco", disse sem autoridade, sem súplica. "Apenas cuidado." Eduardo a olhou. Quis recusar. Sempre recusava ajuda. Mas havia algo na voz dela que não pedia permissão. Ele se sentou. Clara abriu levemente a janela. Deixou o ar fresco entrar. Preparou um chá simples que havia aprendido com a avó. Colocou a xícara diante dele com cuidado, sem tocar suas mãos. Ou quase. O vapor subiu lento. O silêncio se acomodou entre eles de um jeito diferente. Não era constrangido. Era íntimo demais para ser confortável. Eduardo tomou um gole. Sentiu o calor espalhar-se pelo corpo. Algo dentro dele cedeu um pouco. "Obrigado", disse em voz mais baixa do que de costume. Clara assentiu, não sorriu, não precisava. Por alguns minutos ela falou de coisas simples. Do bairro onde cresceu, das manhãs frias, do cheiro de pão quente que a avó fazia aos domingos. Falou sem perceber que a cada palavra desmontava uma parede antiga dentro dele. Eduardo ouviu, de verdade. Quando ela se aproximou para pegar um documento, as mãos dele se tocaram por um instante mínimo. Um toque leve demais para ser chamado de toque, forte demais para ser esquecido. Clara sentiu o corpo reagir antes do pensamento. Um calor súbito, um arrepio que percorreu a espinha. A respiração ficou curta por um segundo. Ela afastou a mão com cuidado, mantendo o controle que aprendera a vida inteira a exercer. Eduardo ficou imóvel. O coração bateu mais forte do que gostaria de admitir.
Aquilo não era costume, não era permitido, não era prudente, mas era real. O dia terminou com um silêncio denso. Nenhum dos dois falou sobre o que sentiu. Nenhum precisava. À noite, Clara voltou para casa com a cabeça cheia e o coração inquieto. Deitou-se, mas o sono não veio fácil. A lembrança do olhar de Eduardo, do silêncio compartilhado, do toque breve, insistia em voltar. Eduardo, em seu apartamento silencioso, percebeu algo novo. O silêncio não bastava mais. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu falta de uma presença, não de companhia, de conexão. No dia seguinte, a tensão já não era apenas interna, era visível. Sussurros começaram a circular, olhares mais atentos, comentários soltos, quase inocentes. Clara sentiu o peso disso, mas manteve-se firme. Não mudaria sua postura, não pediria desculpas por existir. Durante uma reunião, Marcela fez uma observação calculada, questionando informações que Clara não havia recebido. O golpe foi sutil, mas Clara entendeu na hora. Respirou fundo. Prefiro revisar antes de responder, disse com honestidade. Não quero fornecer dados incompletos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo foi quem falou. Isso é profissionalismo, afirmou com firmeza. Prefiro precisão à pressa. Marcela conteve a reação. Clara sentiu algo se acomodar dentro do peito. Não era proteção, era reconhecimento. Naquela noite, ao sair mais tarde que o habitual, Eduardo passou pela mesa de Clara. Parou por um segundo. Obrigado, disse apenas isso. Clara ergueu o olhar. Os olhos se encontraram, nenhum deles sorriu. Mas havia algo ali, algo quente, contido, vivo. Ambos seguiram caminhos separados naquela noite, sabendo, mesmo sem admitir, que o desejo já não era uma possibilidade distante. Ele estava ali, respirando entre silêncios, crescendo no espaço que nenhum dos dois sabia como fechar. Nada muda de repente quando algo importante começa. As grandes transformações chegam devagar, quase tímidas, como se testassem o terreno antes de se revelar. Foi assim nos dias que se seguiram. Por fora, tudo parecia seguir o curso normal dentro da Almeida em Vasconcelos. Reuniões, prazos, corredores apressados. Mas por dentro, tanto Clara quanto Eduardo sabiam. Algo havia saído do lugar. Clara passou a acordar com uma sensação estranha, como se o coração estivesse sempre um passo à frente do corpo. Não era ansiedade comum, era expectativa misturada com medo. Um tipo de alerta doce e perigoso ao mesmo tempo. Enquanto se arrumava, enquanto caminhava até o trabalho, enquanto sentava à mesa, havia sempre aquela consciência silenciosa de que ele estava ali, mesmo quando não estava. Ela tentou ser racional, tentou lembrar-se de quem ele era, seu chefe, um homem poderoso, um mundo que não combinava com o dela. Mas o desejo não obedece à razão. Ele se instala nos detalhes, na lembrança de uma voz mais baixa do que deveria, no calor breve de um toque que não deveria ter acontecido, na maneira como o silêncio entre dois olhares pode dizer mais do que qualquer palavra. Eduardo também tentava ignorar, mas falhava. Ele sempre fora um homem de controle. Controlava números, pessoas, decisões. Controlava a própria imagem com rigor quase cruel. Mas havia algo em Clara que não se deixava controlar. Não era provocação, não era intenção. Era presença. Uma presença que não se curvava, não implorava, não disputava espaço. Apenas existia. E isso o desarmava. No terceiro dia, ele começou a perceber o quanto ela estava sendo observada. Não apenas por ele, pelos outros. Olhares que demoravam demais. Comentários baixos. Pequenas armadilhas disfarçadas de rotina. Ele não precisava que ninguém dissesse nada. Reconhecia o ambiente. Sabia como funcionava quando alguém era visto como intruso. E aquilo o incomodou mais do que gostaria de admitir. Clara, por sua vez, sentia o peso crescer. Não vinha apenas de Marcela, embora ela fosse a fonte mais evidente. Vinham de todos os lados. Testes sutis, informações incompletas, erros que não eram seus caindo em sua mesa, cansaço acumulado. Mas havia algo que a mantinha de pé. Não era orgulho, era uma necessidade profunda de não se perder. Em um fim de tarde particularmente pesado, o escritório estava quase vazio. A cidade lá fora começava a acender suas luzes, refletidas nos vidros altos do prédio. Clara ainda estava sentada, revisando a agenda do dia seguinte, quando percebeu a porta do escritório de Eduardo se abrir. Ele saiu devagar, sem a pressa habitual. A gravata estava ligeiramente afrouxada, algo raro.
Os ombros pareciam mais tensos do que de costume. Clara levantou o olhar instintivamente. Não pretendia chamá-lo, não pretendia interferir, mas algo dentro dela reconheceu o cansaço que ele carregava. Eduardo sentiu o olhar dela antes mesmo de vê-la. Virou-se. Por um segundo longo demais ficaram assim, em silêncio. O escritório inteiro parecia suspenso naquele instante. Ainda está aqui, disse ele, a voz baixa, quase rouca. Tô sim, respondeu Clara simples. Estou terminando. Ele assentiu, mas não seguiu andando. Havia algo nos olhos dele. Não era dureza, era exaustão contida. Uma exaustão que ele jamais permitiria que alguém percebesse, exceto que ela percebeu. Clara fechou a agenda devagar. Levantou-se com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo invisível entre eles. Posso fazer um chá, disse, quase sem pensar. Ajuda a aliviar a tensão. Eduardo abriu a boca para recusar, mas não recusou. Apenas assentiu levemente. Ela entrou no escritório com passos contidos. O espaço era amplo, frio, dominado por linhas retas e cores neutras. Tudo ali parecia ter sido escolhido para não permitir distrações. Ainda assim, naquele momento, o ambiente parecia diferente, mais fechado, mais íntimo. Enquanto preparava o chá, Clara sentiu o olhar dele sobre si. Não era invasivo, era atento, como se ele estivesse tentando entender algo que não cabia em palavras. Ela sentiu o calor subir pela pele, a respiração ficou mais lenta, mais profunda. Cada gesto ganhou uma consciência estranha do próprio corpo. Quando colocou a xícara sobre a mesa, seus dedos roçaram os dele de novo. Desta vez, nenhum dos dois afastou imediatamente. Foi um segundo apenas, mas foi o suficiente. O ar pareceu ficar mais denso. Clara sentiu o coração acelerar. Eduardo sentiu algo se contrair no peito. Não era desejo explícito, era algo mais perigoso. Era a vontade de permanecer naquele instante. Ela se afastou primeiro. Não por rejeição, por necessidade. Vou deixar você descansar um pouco, disse a voz controlada. Eduardo não respondeu de imediato. Observou-a caminhar até a porta. Antes que ela saísse, falou. Clara! Ela parou. Não se virou imediatamente. Sentiu o nome ecoar dentro dela de um jeito que não esperava. Quando finalmente se voltou, os olhos dele se encontraram outra vez. Obrigado, disse ele. Não pelo chá, não apenas por isso. Ela assentiu. Não sorriu, saiu. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Clara se revirava na cama, sentindo o corpo quente demais para o silêncio do quarto. Pensava em Eduardo contra sua vontade. Pensava na maneira como ele a olhava quando acreditava que ninguém estava vendo. Pensava na tensão contida nos ombros dele, na solidão que parecia acompanhá-lo como sombra. Eduardo caminhava pelo apartamento escuro, sentindo-se estranho em um espaço que sempre fora suficiente. Pegou um copo d'água, apoiou-se na janela e encarou a cidade iluminada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com falta, não de alguém, de conexão. Nos dias seguintes, a tensão deixou de ser apenas interna, tornou-se visível. Pequenos gestos denunciavam a forma como Eduardo diminuía o tom de voz ao falar com Clara, a atenção excessiva de Marcela, o cuidado quase exagerado de Clara em manter distância física. Em uma reunião importante, Marcela decidiu avançar um pouco mais. Comentou com falsa preocupação sobre possíveis conflitos de interesse, sobre a necessidade de manter uma imagem impecável. Não citou nomes. Não precisou. O silêncio foi imediato. Eduardo sentiu algo endurecer dentro dele. Não era raiva impulsiva, era decisão. Aqui ninguém é julgado por suposições, disse firme. Avaliamos resultados e ponto. Marcela conteve a reação, mas seus olhos não esconderam o incômodo. Clara permaneceu em silêncio durante toda a reunião. Não se defendeu, não se explicou, mas por dentro sentiu algo se quebrar e se fortalecer ao mesmo tempo. A pressão estava se tornando pesada demais, não pelo trabalho, pelo sentimento que crescia apesar de tudo. Naquela tarde, ao sair do prédio, Clara caminhou sem pressa pelas ruas de Lisboa. Precisava pensar, precisava respirar, precisava entender o que estava acontecendo dentro dela. O desejo que sentia não era leve, não era fantasia passageira, era profundo, e isso a assustava. Ela não queria se tornar alguém que não reconheceria. Não queria ser vista como algo que não era. Não queria perder sua essência por sentir. Eduardo, do outro lado da cidade, sentia o mesmo conflito.
O desejo crescia, mas vinha acompanhado de responsabilidade. Ele sabia o peso de suas escolhas. Sabia como o mundo interpretaria qualquer passo em falso. Sabia que podia feri-la sem querer. E isso o impedia, e o puxava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, algo mudou. Clara chegou mais cedo do que o habitual. Precisava organizar a mente antes que o dia começasse. Enquanto ajeitava alguns documentos, ouviu passos atrás de si. Reconheceu imediatamente. Eduardo parou ao lado da mesa. Não havia mais ninguém por perto. O prédio ainda despertava. Precisamos conversar, disse ele em voz baixa. O coração de Clara disparou, mas ela manteve a postura. É claro. Ele indicou o escritório. Entraram. A porta se fechou com um clique suave que soou mais alto do que deveria. O silêncio ali dentro era carregado, não de constrangimento, de expectativa. Eduardo ficou de pé, apoiando as mãos na mesa. Clara permaneceu próxima à porta, mantendo uma distância segura. Nenhum dos dois sabia exatamente por onde começar. Isso, ele começou interrompendo-se. Respirou fundo. O que está acontecendo aqui precisa ser tratado com respeito. Clara assentiu, o peito apertado. Concordo. Os olhares se encontraram. Desta vez não houve fuga imediata. Havia algo ali, algo assumido sem ser dito. Eu não quero que você se sinta pressionada, continuou ele, nem julgada, nem colocada em uma posição injusta. Ela sentiu um nó se formar na garganta. Eu também não quero isso, respondeu. Nem para mim, nem para você. O silêncio voltou a se instalar, mas agora era diferente. Mais íntimo, mais denso. Clara sentiu o corpo reagir à proximidade dele. Sentiu o calor que ele emanava. O espaço entre eles parecia diminuir sem que nenhum dos dois se movesse. Eduardo percebeu a respiração dela um pouco mais rápida. Percebeu o brilho contido no olhar. Sentiu o próprio controle vacilar. Ele deu um passo à frente. Apenas um. Clara não recuou, não avançou, apenas ficou. O ar entre eles parecia eletrizado. Por um instante, pareceu que tudo o que haviam contido iria se romper ali. Mas não se rompeu. Eduardo parou. Ainda não, disse, mais para si do que para ela. Clara sentiu uma mistura intensa de alívio e frustração. Aquilo doeu e confortou ao mesmo tempo. Ele se afastou primeiro. Endireitou a postura, recuperou a voz firme. Vamos continuar como sempre, concluiu. Com profissionalismo, com respeito. Clara assentiu, mas ambos sabiam que nada mais era como antes. Ao sair do escritório, ela sentiu as pernas trêmulas. Precisou apoiar-se na mesa por um segundo. O desejo agora não era apenas silêncio, era peso no peito, era conflito, era vontade contida. Eduardo voltou a ficar sozinho. Encostou-se à mesa, fechou os olhos por um instante, sentiu o corpo quente, sentiu o coração acelerado, sentiu algo que há muito tempo não sentia, medo de perder algo que ainda nem tinha. O desejo havia deixado de ser apenas uma possibilidade distante. Ele agora existia entre eles, vivo, ardente, contido, e ambos sabiam. Aquilo estava apenas começando. Nada é mais perigoso do que aquilo que se decide conter quando o corpo já escolheu sentir. Depois daquela conversa no escritório, algo se rearranjou silenciosamente entre Clara e Eduardo. Não houve promessas, não houve declarações. Houve apenas um acordo invisível. Continuar, mesmo sabendo que cada passo seria mais difícil do que antes. Clara passou a andar com o coração em estado de alerta constante. Não porque tivesse medo dele, mas porque tinha medo de si. Medo de como seu corpo reagia à presença dele, de como o simples som dos passos de Eduardo no corredor era suficiente para fazê-la prender a respiração sem perceber. Ela se obrigava a manter distância. Organizava os documentos com precisão quase obsessiva. Evitava encontros desnecessários. Media cada palavra, cada gesto. Mas o desejo não respeita a disciplina. Ele se infiltra nas pausas, nos silêncios, nos instantes em que o olhar demora meio segundo a mais do que deveria. Eduardo também mudou. Tornou-se mais silencioso, mais atento. Não era frieza, era contenção. Ele observava Clara com cuidado, como quem sabe que qualquer movimento em falso poderia quebrar algo precioso demais para ser reparado depois. Os dias seguiram assim, carregados de uma tensão que não diminuía, apenas mudava de forma. Em uma manhã chuvosa, Lisboa parecia coberta por um véu cinza. O céu pesado refletia perfeitamente o que ambos sentiam por dentro. Clara chegou com o cabelo ainda levemente úmido da chuva fina, a blusa simples colada ao corpo mais do que gostaria. Não era provocação, era descuido.
mas Eduardo percebeu. Percebeu demais. Quando ela passou por ele no corredor estreito, os corpos ficaram próximos o suficiente para que o calor fosse sentido. Nenhum deles tocou o outro, mas o espaço entre os dois parecia pequeno demais para conter o que crescia ali. Eduardo sentiu o perfume discreto de Clara, algo leve, quase imperceptível, mas profundamente íntimo. Clara sentiu o ar mudar ao passar por ele, como se a presença dele ocupasse mais espaço do que deveria. "Bom dia", disse ela em voz baixa. "Bom dia", respondeu ele, igualmente contido. Os olhos se encontraram por um instante curto, mas intenso. Clara seguiu adiante com o coração acelerado. Eduardo permaneceu parado por um segundo a mais do que o normal, como se precisasse se recompor antes de continuar andando. Naquele dia, uma reunião importante foi marcada para o fim da tarde. Um projeto delicado, investidores atentos, prazos apertados. Clara passou o dia inteiro organizando documentos, preparando tudo com cuidado extremo. Sentia a pressão dobrada. Não podia errar. Não agora. Quando a reunião começou, a sala estava cheia. Vozes firmes, apresentações precisas, olhares atentos. Clara permaneceu em silêncio, sentada ao fundo, anotando tudo, mas sentia o clima mudar aos poucos. Um erro pequeno surgiu nos dados apresentados por um dos gerentes. Nada grave, mas suficiente para causar tensão. Eduardo percebeu imediatamente. Seu olhar endureceu levemente. O gerente começou a se justificar, nervoso. O ambiente ficou pesado. Antes que Eduardo falasse, Clara sentiu o impulso subir. O mesmo impulso que já havia sentido antes. Respirou fundo. "Posso esclarecer?", disse com calma. Todos olharam para ela. Eduardo virou o rosto devagar. Havia surpresa em seus olhos, mas também confiança. Ela explicou com clareza, sem pressa, corrigindo o dado, oferecendo a solução. Não havia vaidade em sua voz, apenas precisão. Quando terminou, o silêncio voltou. Um silêncio diferente, mais respeitoso. "Obrigado", disse Eduardo após alguns segundos. A reunião seguiu, mas algo havia mudado de novo. Marcela observava tudo com atenção afiada, cada olhar trocado, cada gesto contido. Ela não precisava de provas explícitas. A intuição gritava, e isso a incomodava profundamente. Ao final do dia, a chuva havia se intensificado. Muitos funcionários foram embora mais cedo. Clara ficou para terminar alguns ajustes. O prédio foi ficando vazio aos poucos. O silêncio tomou conta dos corredores. Eduardo saiu do escritório quando já passava das 8. Encontrou Clara ainda sentada, concentrada, a luz suave da mesa iluminando seu rosto cansado. "Você devia ir", disse ele com voz baixa. "Já estou terminando", respondeu ela. Ele se aproximou. Não demais. Apenas o suficiente para que o espaço entre eles se tornasse novamente perigoso. Clara sentiu o corpo reagir. Tentou manter o foco nos papéis, mas a presença dele era impossível de ignorar. "Tá chovendo forte", comentou ele. "Eu sei", disse ela sem levantar os olhos. Houve um silêncio denso, carregado. Eduardo respirou fundo. "Eu posso te levar", disse finalmente. Clara levantou o rosto de imediato. O coração bateu forte demais. "Não precisa", respondeu rápido demais. Eduardo percebeu. Não insistiu de imediato. "Não é obrigação", disse. "É cuidado." A palavra ficou suspensa entre eles. Clara sentiu o impacto. Não era convite, não era imposição. Era algo mais delicado, mais íntimo. Ela hesitou. Pensou na chuva, pensou no cansaço, pensou no risco, pensou no desejo que já estava ali, pulsando. "Tudo bem", disse por fim, "se não for incômodo." Eles saíram juntos do prédio. A chuva caía pesada, refletindo as luzes da cidade no asfalto molhado. O carro de Eduardo estava estacionado próximo. Ao entrarem, o espaço fechado intensificou tudo. O cheiro do couro, o som da chuva batendo no vidro, o silêncio confortável demais. Eduardo dirigia atento. Clara mantinha as mãos sobre o colo, tentando controlar a respiração. O carro parecia pequeno demais para conter o que ambos sentiam. "Obrigada", disse ela, quebrando o silêncio. "Não precisa agradecer", respondeu ele. Os semáforos fechavam e abriam, marcando o tempo lento daquele trajeto. Em um deles, Eduardo parou e virou o rosto para Clara por um segundo. "Você está bem?", perguntou. Clara sentiu, mas o olhar atraiu. Havia cansaço e algo mais. "Só cansada", disse. Ele voltou a olhar para frente, mas algo dentro dele apertou.
Quando chegaram à rua de Clara, a chuva havia diminuído. Ele estacionou. O silêncio voltou a se instalar. Nenhum dos dois se movia. "Obrigada por hoje", disse ela, abrindo a porta. "Clara!", chamou ele. Ela parou, virou-se lentamente. Os olhares se encontraram de novo. Desta vez não houve pressa, não houve fuga imediata. Havia desejo, havia conflito, havia cuidado. Eduardo sentiu o impulso forte demais. Aproximou-se um pouco mais, não tocou, mas estava perto o suficiente para que Clara sentisse o calor dele, a respiração dele, a tensão no ar. Ela sentiu o corpo inteiro reagir. O coração disparou. A respiração ficou curta. As mãos ficaram quentes. Por um instante, tudo o que ela queria era ficar ali, não pensar, não resistir. Mas resistiu. "Boa noite", disse ela em um fio de voz. Saiu do carro antes que qualquer um dos dois pudesse se arrepender. Eduardo permaneceu ali por alguns segundos, olhando a chuva cair, sentindo o corpo quente, o peito apertado, a mente em conflito. Nunca fora tão difícil ir embora sem tocar. Clara entrou em casa com o coração disparado. Encostou-se à porta fechada, respirando fundo. Sentia o corpo quente, a pele sensível, o desejo pulsando em silêncio. Aquilo não era apenas atração, era algo mais profundo, mais perigoso. Naquela noite, ambos sonharam acordados. Pensaram um no outro sem querer. Sentiram a ausência como se fosse presença. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. A proximidade aumentou. Reuniões longas, corredores estreitos, trocas silenciosas de olhar, pequenos gestos de cuidado que diziam mais do que palavras. Houve momentos em que os corpos quase se tocaram, em que o ar parecia faltar, em que a tensão se tornava quase insuportável. Mas ainda assim nada acontecia. Até que, em uma noite particularmente longa, tudo começou a mudar. O prédio estava vazio. Clara havia ficado até tarde novamente. Eduardo também. A chuva voltara, insistente. Quando ela terminou de organizar os últimos documentos, levantou-se e caminhou até a sala dele para avisar que estava indo. A porta estava entreaberta, a luz acesa. Eduardo estava sentado, os olhos fechados, apoiando a testa na mão. "Eduardo", chamou ela suavemente. Ele abriu os olhos devagar. Olhou para ela como se tivesse sido puxado de um pensamento profundo demais. "Entre", disse. Ela entrou. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. O silêncio se instalou. Eduardo levantou-se. Aproximou-se, não tanto quanto antes, mas o suficiente. "Eu estou tentando fazer o certo", disse ele em voz baixa. "Mas está ficando difícil." Clara sentiu o peito apertar. "Eu sei", respondeu. Os olhares se prenderam. O espaço entre eles diminuiu mais um pouco. Não houve toque, mas havia tudo o que antecede um. O desejo já não era apenas silêncio, era fogo contido. Havia momentos em que resistir deixava de ser virtude e começava a parecer punição. Depois daquela noite em que ficaram sozinhos no escritório, com o desejo pulsando entre eles como algo vivo, Clara e Eduardo passaram a carregar o peso de tudo o que não diziam. O silêncio, que antes os protegia, agora os expunha. Os dias seguintes foram marcados por uma proximidade inevitável, reuniões longas demais, corredores estreitos demais, silêncios cheios demais. O mundo parecia conspirar para colocá-los sempre a poucos centímetros de distância, como se testasse até onde iriam antes de quebrar. Clara sentia no corpo cada aproximação. O coração acelerava sem pedir licença. A pele parecia mais sensível, mais atenta a qualquer mudança no ar. Ela se odiava por isso e, ao mesmo tempo, se rendia em segredo. Nunca havia permitido que alguém a atravessasse daquele jeito sem tocá-la. Era como se Eduardo despertasse nela, uma parte que sempre esteve adormecida por necessidade de sobrevivência. Eduardo também estava diferente. Mais contido, sim, mas também mais vulnerável. Ele se pegava observando Clara quando achava que ninguém estava olhando. A forma como ela se inclinava sobre os papéis, concentrada, como mordia o lábio inferior, sem perceber quando precisava resolver algo difícil. Como prendia o cabelo com um gesto simples, deixando o pescoço exposto por um segundo perigoso demais. Ele desviava o olhar logo depois. Sempre desviava, mas o corpo guardava a imagem. Naquela semana, um projeto importante exigiu horas extras consecutivas. O prédio da empresa passou a conhecer a presença dos dois até tarde da noite. O cansaço se acumulava, e com ele, as defesas iam ficando mais frágeis.
Em uma dessas noites, Lisboa estava abafada mesmo depois da chuva. O ar dentro do prédio parecia pesado, quente demais. Clara sentia a blusa colar levemente à pele. O cabelo, preso havia horas, começava a incomodar. Ela afrouxou o coque sem pensar, deixando os fios caírem pelos ombros. Eduardo percebeu. Não foi um pensamento consciente. Foi físico. Um aperto no estômago. Um calor que subiu rápido demais. Ele respirou fundo, tentando manter o foco nos números à sua frente. Falhou. "Você já comeu alguma coisa?" perguntou sem tirar os olhos do computador. Clara levantou o rosto, surpresa com a pergunta inesperada. "Não", respondeu. "Acabei esquecendo." Ele assentiu lentamente. "Eu também." Houve uma pausa. Uma daquelas pausas que parecem pequenas, mas carregam decisões inteiras. "Tem um lugar aberto aqui perto", disse ele. "Nada sofisticado. Só comida de verdade." Clara hesitou. Sabia que aquele convite era diferente. Não era um jantar. Não era uma tentativa de sedução explícita. Era cuidado. E cuidado, naquele ponto, era ainda mais perigoso. "Tudo bem", disse por fim. Saíram juntos do prédio mais uma vez. A cidade parecia mais silenciosa àquela hora. O restaurante era simples, quase escondido. Luz baixa, poucas mesas ocupadas, cheiro de comida quente no ar. Sentaram-se frente a frente, algo que ainda não haviam feito fora do ambiente de trabalho. Por alguns minutos falaram de coisas neutras, do projeto, da cidade, do trânsito, mas pouco a pouco as defesas foram cedendo. Clara falou da infância, da avó, das noites em que o barulho da chuva no telhado era a única coisa que a fazia dormir em paz. Eduardo ouviu em silêncio, atento de um jeito que ela não estava acostumada a receber. "Você fala como quem sente tudo muito fundo", disse ele, quase sem perceber que havia dito em voz alta. Clara sorriu de leve, um sorriso tímido. "Eu não sei fazer diferente." Ele a observou por um instante longo demais. Havia algo nos olhos dela que o puxava para fora de si mesmo, algo honesto, desarmado. Quando terminaram de comer, ficaram sentados mais um pouco, como se nenhum dos dois quisesse ser o primeiro a ir embora. O ar estava quente. O corpo de Clara parecia mais consciente de si mesma do que nunca. Cada movimento ganhava um peso novo. "Eu te levo", disse Eduardo levantando-se. O caminho até a casa dela foi silencioso, mas não desconfortável. Pelo contrário, era um silêncio carregado de tudo o que não precisava ser dito. O carro parecia pequeno demais. O ar parecia quente demais. Cada semáforo fechado era uma extensão perigosa daquele momento. Ao chegarem, Clara não abriu a porta imediatamente. "Quer subir um pouco?" perguntou quase num sussurro. A pergunta ficou suspensa entre eles. Eduardo sentiu o corpo inteiro reagir. Sabia que aquele era um limite claro. Sabia que, se subisse, nada seria simples depois. Mas também sabia que já não havia simplicidade ali fazia tempo. "Só um pouco", respondeu. O apartamento de Clara era pequeno, simples, mas acolhedor. Havia livros espalhados, uma manta jogada sobre o sofá, a luz suave de um abajur iluminando o ambiente. Nada ali impressionava pelo luxo, impressionava pela verdade. Ela tirou os sapatos, sentindo o chão frio sob os pés. Eduardo fez o mesmo. Ficaram parados por um instante, sem saber muito bem onde se colocar. O silêncio se instalou de novo. Um silêncio diferente, mais íntimo, mais carregado. "Posso pegar água?", disse Clara, caminhando até a cozinha. Eduardo assentiu, observando cada passo dela. O movimento do corpo, natural, sem intenção de provocar, o afetava mais do que qualquer gesto calculado. Quando ela voltou e entregou o copo a ele, os dedos se tocaram. Desta vez, nenhum dos dois afastou imediatamente. O toque se prolongou um segundo a mais. 2. O suficiente para que o ar parecesse faltar. Eduardo pousou o copo na mesa sem tirar os olhos dela. Clara sentiu o corpo inteiro em alerta. O coração batia forte demais. A respiração ficou curta. "Clara", disse ele, a voz baixa, carregada. "Se a gente continuar..." Ela não o deixou terminar. Não com palavras. Apenas se aproximou um pouco mais. Não encostou ainda, mas estava perto o suficiente para que sentisse o calor dele, o ritmo da respiração, a tensão contida em cada músculo. "Eu sei", respondeu quase sem voz. O beijo não aconteceu de imediato. Primeiro veio a hesitação, o espaço mínimo entre os rostos, a respiração misturada, o tempo suspenso. Quando finalmente aconteceu, foi lento, contido,
como se ambos estivessem testando algo sagrado demais para ser apressado. Não houve pressa, não houve invasão, houve entrega cuidadosa. O beijo trouxe consigo tudo o que haviam segurado até ali: o desejo contido, o medo, a vontade. Clara sentiu o corpo esquentar, a pele arrepiar, os joelhos quase falharem. Eduardo sentiu algo se romper por dentro. Não era apenas atração, era necessidade de estar ali. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes, não disseram nada, não precisavam. Foram caminhando até o quarto quase sem perceber. Não havia urgência agressiva. Havia uma força silenciosa que os conduzia. A cama desfeita denunciava uma vida real, sem preparação. Clara sentou-se na beira, sentindo o coração disparado. Eduardo ficou de pé por um instante, como se ainda estivesse decidindo se merecia aquele momento. Ela estendeu a mão. Ele foi. Deitaram-se sem pressa. O quarto estava quente. A pele parecia mais sensível ao toque do lençol. Os corpos próximos criavam uma tensão quase insuportável. Havia suor leve, respirações aceleradas, o cheiro do outro se misturando ao próprio. Não houve pressa, não houve palavras grandes, houve mãos explorando com cuidado como quem aprende um território precioso. Houve silêncios carregados, houve olhares que diziam tudo. A cama ficou bagunçada não por descontrole, mas por entrega. Lençóis amassados, travesseiros fora do lugar, corpos quentes demais para o espaço pequeno. Clara sentia o coração bater forte contra o peito. Eduardo sentia o próprio corpo responder de um jeito que não sentia havia anos. Em algum momento, ficaram apenas deitados lado a lado, respirando juntos. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio calmo, profundo, cheio. Clara virou o rosto para ele, observou-o com atenção. O homem forte, sempre no controle, agora parecia mais humano, mais vulnerável. "Isso muda tudo", disse ela com sinceridade. Eduardo assentiu. "Eu sei." Não havia arrependimento. Havia consciência. Dormiram pouco. Acordaram ainda com o corpo quente, a luz da manhã entrando tímida pela janela. A cama continuava desarrumada. O quarto carregava vestígios da noite anterior. Clara se levantou primeiro, puxando uma camiseta larga. Eduardo a observou em silêncio, sentindo algo novo, paz misturada com medo. O mundo lá fora ainda existia. Os julgamentos, as consequências, nada havia desaparecido, mas algo havia sido assumido. E a partir daquele momento, não haveria mais volta. A manhã seguinte chegou sem pedir licença, trazendo junto um peso que não existia antes. Clara acordou primeiro, como quase sempre acontecia em sua vida. Mas dessa vez o silêncio não era o mesmo. Havia outro corpo ao lado do dela, um calor diferente, uma respiração que não era a sua. Por alguns segundos ficou imóvel, observando Eduardo dormir, sentindo o coração bater num ritmo que misturava paz e medo. A cama ainda estava bagunçada, os lençóis marcados por uma noite que não precisava ser explicada para existir. O quarto guardava vestígios sutis, o ar mais quente, o cheiro misturado, a sensação de algo vivido de verdade. Clara sentiu um nó no peito, não de arrependimento, de consciência. Ela sabia que, a partir dali, nada seria simples. Levantou-se devagar, vestindo a camiseta larga, caminhou até a janela e abriu um pouco para deixar o ar entrar. Lisboa despertava lá fora, indiferente ao que havia mudado dentro daquele pequeno apartamento. A cidade seguia seu ritmo, enquanto o mundo de Clara parecia ter sido virado de cabeça para baixo. Eduardo acordou pouco depois. Demorou alguns segundos para entender onde estava. Quando entendeu, não se assustou. Sentiu algo raro, um silêncio confortável dentro de si. Ainda assim, o peso das escolhas veio logo em seguida, como sempre vinha quando algo importante acontecia. Ele se sentou na cama, passando a mão pelo rosto, observando Clara de costas, a luz da manhã desenhando sua silhueta de forma delicada. Aquela imagem ficou gravada nele de um jeito que não saberia explicar depois. "Bom dia", disse ele com a voz ainda baixa. Clara virou-se devagar. O olhar que trocaram não era o da noite anterior. Era mais profundo, mais real. "Bom dia", respondeu. Não houve beijo. Não houve toque imediato. Havia algo maior ali, algo que exigia cuidado. Sentaram-se à mesa pequena da cozinha, tomando café simples, quase em silêncio. O barulho da xícara sendo pousada parecia mais alto do que deveria. "Precisamos conversar", disse Eduardo por fim. Clara assentiu. Já esperava por isso. "Eu sei." Ele respirou fundo. "Eu não quero que isso te machuque", continuou.
Nem agora, nem depois. Ela o olhou com atenção. Não havia defesa em seu olhar. Havia verdade. Eu também não quero me perder, respondeu. Nem virar alguém que não sou. O silêncio se instalou de novo, mas não era vazio. Era denso de pensamentos. O que aconteceu entre nós é real, disse Eduardo, mas o mundo não costuma ser gentil com coisas reais. Clara sentiu a frase atravessá-la. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Eu sei, disse novamente, mas fingir que nada aconteceu também machuca. Eduardo assentiu lentamente. Aquilo era o conflito. Não havia saída fácil. Não havia decisão perfeita. Despediram-se com um abraço contido. Um abraço que durou um pouco mais do que deveria, como se ambos quisessem guardar aquele instante para quando a distância se tornasse inevitável. Clara saiu de casa com o coração pesado e o corpo ainda quente da noite mal dormida. No trabalho, o impacto foi imediato. Clara sentiu os olhares antes mesmo de chegar à sua mesa. Algo havia mudado no ar. Não era apenas intuição, era percepção. Sussurros que cessavam, olhares que demoravam demais. Um julgamento silencioso que se espalhava como fumaça. Ela manteve a postura, sentou-se. Começou a trabalhar. Eduardo chegou pouco depois. O ambiente mudou sutilmente com sua presença. Ele percebeu o desconforto, mas não soube ainda de onde vinha. Quando seus olhos encontraram os de Clara, houve um reconhecimento imediato, um acordo silencioso. Ali, seriam profissionais. Mas o corpo não esquece tão fácil. Durante uma reunião, Eduardo percebeu Clara mais quieta do que o habitual. Atenta, sim, mas havia algo em sua expressão. Um cansaço que não era apenas físico. Ele quis perguntar. Não perguntou. Marcela observava tudo. Ela não tinha provas. Não precisava. O instinto gritava. A proximidade, a mudança no comportamento, os olhares evitados. Aquilo era suficiente para acender algo perigoso dentro dela. Naquela tarde, Marcela começou a agir de forma mais direta. Comentários sutis sobre ética, observações sobre imagem profissional, insinuações lançadas como quem não lança nada. Clara ouvia. Cada palavra era um golpe pequeno, mas repetido. Ela não reagiu. Guardou tudo dentro de si. O conflito começou a crescer. À noite, Clara voltou para casa exausta. Deitou-se na cama ainda desarrumada e sentiu o peso da solidão chegar com força. Não se arrependeu do que viveu, mas sentia medo do que viria. O desejo ainda estava ali, pulsando, mas agora vinha acompanhado de uma pergunta incômoda. Quanto isso vai custar? Eduardo passou a noite em claro. Sentado no sofá do apartamento silencioso, percebeu que algo havia mudado dentro dele de forma irreversível. Não era apenas vontade, era responsabilidade. Pela primeira vez, sentiu que suas escolhas não afetariam apenas a si mesmo. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Marcela começou a colocar Clara em situações difíceis, sobrecarga de tarefas, informações incompletas, exigências duplicadas. Não era ataque direto, era desgaste calculado. Clara sentia o corpo cansar, mas a alma resistia. Eduardo começou a notar. Não porque Clara reclamasse, ela não reclamava, mas porque ele a conhecia o suficiente agora para perceber os sinais. O silêncio maior, o cansaço nos olhos, a forma como respirava fundo antes de responder. Um dia, ao final do expediente, Eduardo chamou Clara ao escritório. Sente-se, disse com voz calma. Ela obedeceu, mantendo a postura. Está acontecendo alguma coisa, afirmou ele sem perguntar. Clara hesitou. Pensou em negar, pensou em proteger a si mesma, pensou em protegê-lo. Nada que eu não consiga lidar, respondeu. Eduardo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia decisão em seu olhar. Eu preciso saber, disse. Não como seu chefe, como alguém que se importa. A palavra importa pesou. Clara respirou fundo. As pessoas estão falando, disse por fim. Estão testando, questionando, tentando me desgastar. Eduardo sentiu algo endurecer dentro dele. Não era raiva cega, era clareza. Isso não é aceitável, disse. Eu sei, respondeu ela, mas também sei como funciona. Quanto mais reagimos, mais alimentamos. Ele se levantou e caminhou até a janela. Ficou de costas por um momento. Eu não vou permitir injustiça, disse sem virar-se. Nem com você, nem com ninguém. Clara sentiu uma mistura de alívio e medo. Sabia que a intervenção dele poderia proteger ou expor ainda mais. Só não quero que pensem que estou aqui por outro motivo, disse ela a voz baixa. Eduardo virou-se imediatamente. Você está aqui porque merece.
afirmou com firmeza. E eu não vou permitir que apaguem isso. O silêncio voltou, mas agora havia algo diferente nele, uma decisão sendo tomada. Naquela noite não se encontraram, não trocaram mensagens. Precisavam de espaço para pensar, mas o desejo não diminuiu, apenas se transformou, ficou mais denso, mais profundo. Clara sonhou com Eduardo, não com o corpo dele, mas com o olhar, a forma como ele a via, a forma como a escutava. Acordou com o coração apertado. Eduardo também sonhou. Sonhou com um futuro que nunca havia permitido imaginar. Um futuro que assustava e atraía ao mesmo tempo. Os conflitos começaram a se cruzar. O desejo de estar junto e o medo do mundo. A vontade de se entregar e a necessidade de se proteger. O amor nascendo e a realidade batendo à porta. Em uma reunião tensa com investidores, Marcela fez um comentário venenoso, insinuando conflitos de interesse dentro da equipe. Não citou nomes, mas todos entenderam. O silêncio foi pesado. Eduardo não esperou. Basta, disse com voz firme. Aqui ninguém será julgado por suposições ou insinuações. O que nos define é trabalho e caráter. Marcela tentou disfarçar o impacto. Não conseguiu. Clara sentiu o peito apertar, não por depender dele, mas por ser vista. Depois da reunião, Clara se refugiou no banheiro, precisando de 1 minuto para respirar. As mãos tremiam levemente. O corpo estava cansado, o coração mais ainda. Eduardo a encontrou ali, sem dizer nada. Apenas ficou ao lado dela por um instante. Você não está sozinha, disse baixo. Ela assentiu. Os olhos marejaram, mas ela não deixou cair lágrimas. Eu sei, respondeu. Naquele momento, ambos entenderam algo importante. O conflito não era apenas externo, era interno. Era o medo de amar em um mundo que pune quem sente demais. Mas também entenderam outra coisa. Recuar agora seria uma forma lenta de se abandonar. O desejo continuava ali, ardente, vivo. Mas agora vinha acompanhado de algo ainda mais intenso. A escolha. Chega um momento em que o corpo aguenta. A mente tenta, mas o coração se rebela. Para Clara e Eduardo, esse momento não veio com um escândalo, nem com um gesto teatral. Veio com o acúmulo silencioso de tudo o que havia sido contido. Veio quando já não era possível separar desejo de medo, amor de responsabilidade, presença de ausência. Os dias seguintes àquela reunião foram pesados como nuvens baixas antes da tempestade. Clara seguia trabalhando com a mesma dedicação, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era fragilidade, era exaustão emocional. O tipo de cansaço que nasce quando a gente precisa se defender o tempo todo, mesmo sem ter feito nada de errado. Eduardo percebeu. Percebia tudo agora. Cada suspiro mais longo, cada silêncio que antes não existia, cada vez que ela segurava o choro com a mesma força com que segurava a própria dignidade. Aquilo o corroía por dentro. Ele sempre acreditara que amar era um risco desnecessário, um ponto fraco, um desvio de rota. Mas agora entendia. O verdadeiro risco era continuar vivendo como se nada disso importasse. Naquela quinta-feira, o céu de Lisboa amanheceu pesado, carregado de um cinza espesso que parecia colar nos prédios. Clara chegou cedo, como sempre, mas sentia o corpo pesado, como se cada passo exigisse um esforço maior do que o habitual. Ao sentar-se à mesa, abriu a agenda, mas demorou alguns segundos até conseguir focar as letras. Ela respirou fundo. Precisava aguentar mais um dia. Eduardo chegou pouco depois. Assim que entrou, sentiu o clima diferente. Não era apenas tensão profissional. Era algo mais fundo, mais delicado. Ele passou direto pela mesa de Clara, mas parou alguns passos adiante. Virou-se. "Clara!" chamou baixo. Ela levantou o olhar. O coração acelerou. Havia algo na voz dele, uma gravidade contida. Quando terminar o que está fazendo, venha ao meu escritório. Não era pedido, não era ordem, era necessidade. Ela assentiu. Quando entrou no escritório minutos depois, a porta se fechou atrás dela com um som suave, mas definitivo. Eduardo estava de pé, próximo à janela, de costas, as mãos apoiadas no parapeito. Ele respirou fundo antes de falar. "Eu não dormi", disse sem virar-se. Clara sentiu a frase atravessar o ar, como uma confissão inesperada. "Nem eu", respondeu quase num sussurro. Ele se virou lentamente. Os olhos se encontraram. Não havia mais como fingir neutralidade. Havia cansaço, havia desejo, havia medo, tudo junto.
Isso está nos machucando, disse ele, do jeito que está. Clara sentiu o nó se formar na garganta. Deu alguns passos para dentro do escritório, mas manteve distância. Eu sei, respondeu, mas também sei que fingir que nada aconteceu não vai apagar o que sentimos. Eduardo passou a mão pelo rosto, como se tentasse organizar pensamentos que não obedeciam mais à lógica. Eu tentei proteger você, disse, e talvez tenha acabado te expondo ainda mais. Ela sentiu o peso daquelas palavras, não como acusação, como verdade. Eu não preciso ser protegida como se fosse frágil, disse com firmeza suave, mas preciso ser respeitada. Eduardo assentiu imediatamente. Você é, afirmou, mais do que imagina. Houve um silêncio espesso, o tipo de silêncio que carrega decisões irreversíveis. Clara sentiu o corpo inteiro atento, cada nervo, cada batida do coração. O que você quer, Eduardo? Perguntou ela finalmente. A pergunta ficou suspensa no ar. Ele a encarou por longos segundos. Pela primeira vez não havia máscara alguma em seu rosto. Eu quero você, disse com uma honestidade crua, mas não do jeito errado, não às escondidas, não como algo que te diminua. O peito de Clara se apertou. O desejo que ela sentia encontrou eco naquela frase, mas também trouxe à tona o medo. O mundo lá fora? Perguntou. As pessoas, a empresa, tudo o que pode nos esmagar? Eduardo se aproximou um pouco mais. Não tocou, mas estava perto o suficiente para que Clara sentisse o calor do corpo dele, a respiração mais profunda. Eu passei a vida inteira vivendo para o mundo, disse, e me perdi de mim mesmo. Não quero repetir isso agora. Ela sentiu as pernas tremerem levemente, não de fraqueza, de intensidade. Eu não posso ser um erro, disse ela com a voz baixa, mas firme. Eu não posso ser algo que você esconda quando ficar difícil. Eduardo parou diante dela, muito perto agora. O espaço entre os dois era mínimo, o ar parecia pesado demais para ser respirado normalmente. Você nunca será um erro, disse ele, e eu não quero te esconder. Quero caminhar com você, mesmo que doa. As palavras tocaram Clara de um jeito profundo. Ela sentiu os olhos marejarem. Não chorou, mas o sentimento estava ali, pulsando forte. Eu tenho medo, confessou. Medo de perder tudo o que lutei para construir. Eduardo levantou a mão devagar. Parou a poucos centímetros do rosto dela. Esperou. Quando ela não recuou, tocou levemente sua bochecha. Um toque delicado, quase reverente. O corpo de Clara reagiu imediatamente. A respiração acelerou. A pele se arrepiou. Não havia pressa naquele gesto. Havia cuidado. Eu também tenho medo, disse ele. Mas não quero mais viver sem sentir. O beijo veio então não como explosão, mas como culminação. Lento, profundo, carregado de tudo o que haviam segurado até ali. Não havia urgência agressiva. Havia entrega consciente. Clara sentiu o chão parecer distante. Eduardo sentiu o coração bater forte demais para qualquer controle. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, era pleno. Precisamos decidir, disse Clara, ainda próxima demais para fingir distância. Eduardo assentiu. Hein? Eles se sentaram lado a lado no sofá do escritório. Não havia toque agora, apenas presença. Eduardo falou então de sua infância, da frieza com que aprendeu a viver, da solidão que sempre o acompanhou, mesmo rodeado de pessoas. Clara ouviu, sentindo cada palavra como se fosse uma chave abrindo algo dentro dele. Ela também falou, do medo de não ser suficiente, das noites difíceis, da luta constante para não se deixar endurecer pelo mundo. Eduardo ouviu com atenção plena. Ali naquele escritório, aconteceu o verdadeiro clímax. Não foi o beijo, não foi o toque. Foi o reconhecimento profundo de duas almas que já não conseguiam negar o que sentiam. Eu te amo, disse Eduardo, enfim. A frase não foi grandiosa, foi simples, mas carregava o peso de uma vida inteira. Clara sentiu o mundo parar por um segundo. Respirou fundo. O coração batia forte. Eu também te amo, respondeu. Nada mais precisava ser dito naquele momento. Não prometeram facilidades, não juraram ausência de dor, apenas aceitaram o que já era verdade. Naquela noite, encontraram-se novamente no apartamento de Clara. Não com pressa, não com ansiedade, mas com uma serenidade nova. O desejo ainda estava ali, ardente, mas agora vinha acompanhado de algo maior. O quarto voltou a ser testemunha de respirações aceleradas, de corpos quentes, de lençóis bagunçados, mas havia algo diferente, um cuidado maior, uma entrega mais profunda. Não era fuga,
Era a escolha. Depois, deitados lado a lado, ouviram a chuva voltar a cair lá fora. Clara apoiou a cabeça no peito de Eduardo, ouvindo o ritmo do coração dele. Ele passou a mão pelos cabelos dela com calma. Seja o que for que venha, disse ele, eu não vou soltar sua mão. Clara fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. O clímax não foi um instante, foi a certeza. A certeza de que, apesar do medo, apesar do mundo, haviam escolhido sentir. E isso, por si só, já era um ato de coragem imenso. Depois do que foi dito, nada voltou ao lugar antigo. Mas também não virou caos. O que se formou entre Clara e Eduardo foi um terreno novo, instável, porém verdadeiro. Um espaço onde o amor não era mais hipótese nem segredo sufocado. Era escolha consciente, ainda frágil, mas firme o bastante para sustentar os próximos passos. A manhã seguinte amanheceu clara, quase irônica em sua normalidade. Clara acordou com o corpo cansado e o coração estranhamente leve. Ficou alguns minutos deitada, observando a luz entrar pela janela, tentando entender como algo tão intenso podia coexistir com a rotina simples da vida. Eduardo ainda dormia ao seu lado, a respiração profunda, o rosto menos duro do que de costume. Ela o observou em silêncio, não com expectativa romântica exagerada, mas com atenção, como quem olha algo que importa de verdade. Pensou no que tinham dito um ao outro. Pensou no "eu te amo", que não tinha sido jogado no ar, mas entregue com peso e responsabilidade. Levantou-se devagar, sem pressa. Preparou o café como fazia todos os dias, mas agora o gesto parecia carregado de outro significado. Quando Eduardo acordou e a encontrou na cozinha, houve um sorriso contido, desses que não precisam ser exibidos para serem profundos. "Bom dia", disse ele. "Bom dia", respondeu ela. Não houve beijo imediato. Houve cumplicidade. Algo novo e delicado que ambos pareciam aprender a respeitar. No caminho para o trabalho, o silêncio no carro não era tenso, era atento. Eles sabiam que o dia seria difícil. Sabiam que a decisão tomada entre quatro paredes precisaria enfrentar o mundo, mas também sabiam que não estavam mais sozinhos. Ao chegarem à empresa, combinaram algo sem precisar verbalizar. Ali dentro seriam profissionais. Não por medo, mas por respeito à história que estavam construindo. Mesmo assim, o ambiente parecia mais carregado do que nunca. Os rumores que antes eram sussurros difusos começaram a ganhar forma. Comentários cruzados, olhares diretos demais, pessoas que fingiam não ver, mas viam tudo. Clara sentiu o impacto com força logo nas primeiras horas. Não porque duvidasse de si, mas porque sabia como o julgamento coletivo pode ser cruel, especialmente com mulheres que ousam existir fora do lugar que lhes foi designado. Ela respirou fundo, trabalhou, manteve a postura, não se escondeu. Eduardo observava tudo com atenção crescente. Pela primeira vez, não estava disposto a ignorar o que acontecia ao redor em nome da conveniência. Cada comentário atravessado, cada clima estranho, cada silêncio pesado era registrado dentro dele como algo que exigia ação. No meio da tarde, uma situação rompeu o limite. Durante uma reunião estratégica, alguém mencionou em tom aparentemente neutro a necessidade de preservar a imagem da liderança e evitar interpretações equivocadas. Não citou nomes, não precisou. O ambiente ficou tenso. Clara sentiu o coração acelerar, mas manteve o rosto sereno. Eduardo não esperou o comentário se dissolver no ar. "Vou ser claro", disse com voz firme e controlada. "Aqui ninguém será avaliado por insinuações. Clara está nesta empresa por mérito, competência e caráter. Qualquer tentativa de diminuir isso diz mais sobre quem fala do que sobre ela." O silêncio que se seguiu foi denso. Alguns desviaram o olhar, outros engoliram palavras que não seriam ditas. Clara sentiu um aperto no peito, não de dependência, de reconhecimento. Ser defendida não como alguém frágil, mas como alguém inteira, foi um alívio difícil de explicar. Marcela, sentada a alguns lugares à frente, manteve a expressão neutra, mas por dentro algo se movia. Ela compreendia, enfim, que o jogo havia mudado. Não era mais apenas ciúme ou controle, era perda de terreno. Depois da reunião, Clara se trancou por alguns minutos no banheiro. Não para chorar, mas para respirar. As mãos ainda tremiam levemente. Eduardo esperou. Não entrou. Respeitou o espaço. Quando ela saiu, encontrou-o no corredor. "Obrigada", disse ela baixo. "Não me agradeça", respondeu ele. "Isso não é favor, é justiça."
Naquela noite não se encontraram. Decidiram juntos dar um passo de cada vez. O amor não precisava de urgência agora, precisava de base. Os dias que se seguiram foram difíceis, mas diferentes. Clara passou a sentir algo novo, não a ausência do medo, mas a presença de uma força silenciosa. Ela já havia sobrevivido a muita coisa sozinha. Agora, aprendia a não precisar endurecer para continuar. Eduardo também mudou. Tornou-se mais atento às pessoas ao redor. Percebeu quantas vezes confundira autoridade com frieza, controle com distância. Clara não o transformava por imposição, mas, por exemplo, em uma noite de sexta-feira, depois de uma semana exaustiva, Eduardo apareceu no apartamento dela sem aviso, não com flores, não com discursos, apenas com o olhar cansado e verdadeiro. "Posso ficar um pouco?" perguntou. Clara abriu a porta sem dizer nada. O abraço que trocaram foi longo, silencioso, necessário. Não houve pressa, apenas descanso. Sentaram-se no sofá lado a lado. Conversaram sobre o futuro sem planos grandiosos. Falaram de medos, de limites, de escolhas possíveis. "Eu não sei como vai ser", disse Clara, "mas sei que não quero me perder." "Sem eu", respondeu ele, "e não quero que você se perca por mim." Foi ali que algo se resolveu de verdade, não externamente, internamente. A decisão de caminhar juntos sem apagar quem eram. Nas semanas seguintes, assumiram a relação de forma clara dentro da empresa, sem espetáculo, sem provocação, apenas verdade. Não foi fácil. Houve resistência, houve comentários, houve desconforto. Mas também houve algo inesperado: respeito. Quando o tempo passa e a coerência permanece, o ruído perde força. Clara continuou entregando resultados. Eduardo continuou liderando com firmeza. A história deles deixou de ser fofoca e passou a ser fato. Marcela tentou resistir, tentou manter influência, mas o chão já não era o mesmo. Não por vingança, mas porque o poder que se sustenta apenas no controle não sobrevive quando a verdade se impõe. Em uma tarde tranquila, Clara e Eduardo caminharam juntos pelas ruas de Lisboa depois do trabalho. Não como segredo, não como provocação, como dois adultos conscientes de suas escolhas. Pararam diante do rio. O vento era leve e a cidade parecia respirar. "Ainda temos muito a enfrentar", disse Clara. "Eu sei", respondeu ele, "mas não quero enfrentar sem você." Ela sorriu, não aquele sorriso tímido do início, um sorriso inteiro. O amor deles não era feito de promessas exageradas, era feito de presença, de decisão, de cuidado diário. E isso, mais do que qualquer paixão explosiva, sustentava. Naquela noite, deitados juntos, a cama novamente bagunçada, o corpo cansado e a alma mais calma, Clara percebeu algo essencial. O desejo ainda estava ali, vivo, quente, mas agora não queimava, aquecia. Eduardo sentiu o mesmo. Pela primeira vez não precisava provar nada, não precisava se defender, bastava estar. O amor havia deixado de ser conflito puro, agora era construção. O amor, quando deixa de pedir desculpas por existir, muda a forma como a gente pisa no chão. Clara sentiu isso nas semanas que se seguiram. Não porque tudo tivesse ficado fácil, mas porque algo dentro dela havia se alinhado. Pela primeira vez, não caminhava dividida entre quem era e quem precisava parecer ser. Estava inteira. A empresa continuava sendo um espaço de desafios. Os olhares ainda existiam, alguns comentários persistiam, mas já não tinham o mesmo peso. Quando o amor é assumido com dignidade, o veneno perde força. O que antes machucava, agora apenas passava. Eduardo também sentia essa mudança. Havia algo novo em sua postura. Ele não havia perdido autoridade nem firmeza. Pelo contrário, tornara-se mais sólido. Liderava sem precisar endurecer. Decidia sem esmagar. Muitos notaram. Alguns se incomodaram. Outros, silenciosamente, passaram a respeitá-lo ainda mais. Clara observava tudo com atenção. Via o homem que ele estava se permitindo ser, não por ela, mas com ela. Isso fazia toda a diferença. Eles passaram a dividir pequenas rotinas, almoços simples, caminhadas depois do trabalho, silêncios confortáveis no sofá. Nada disso parecia extraordinário para quem via de fora, mas para eles era tudo. Cada gesto carregava a escolha diária de permanecer. Numa tarde de sábado, Clara convidou Eduardo para visitar o bairro onde crescera. Não fez discurso, apenas disse: "Quero te mostrar de onde eu venho." Ele aceitou sem hesitar. O bairro não tinha nada de turístico.
Ruas estreitas, prédios antigos, crianças brincando na calçada, vizinhos conversando alto nas janelas. Clara caminhava ali com familiaridade, cumprimentando pessoas, sorrindo com naturalidade. Eduardo a observava em silêncio, sentindo algo se rearranjar dentro dele. Foi aqui que aprendi a resistir, disse ela parando em frente ao prédio simples onde morara por tantos anos. Mas também foi aqui que aprendi a sentir. Eduardo segurou a mão dela. Não como proteção, como reconhecimento. Isso explica muita coisa, disse ele. Subiram até o apartamento da avó de Clara. A senhora os recebeu com um abraço caloroso, daqueles que não perguntam, apenas acolhem. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Não era nostalgia, era descoberta. Sentaram-se à mesa pequena, tomaram café, ouviram histórias antigas. Clara ria de si mesma, das lembranças, dos tropeços. Eduardo observava aquela mulher inteira, entendendo que o que o havia atraído desde o início não era fragilidade, mas profundidade. Na volta para casa, o silêncio no carro era diferente. Não havia tensão, havia reflexão. Eu nunca tive um lugar assim, disse Eduardo finalmente. Um lugar que fosse raiz. Clara o olhou com carinho. Raiz não prende, disse. Sustenta. A frase ficou com ele. Nos dias seguintes, Eduardo começou a mudar pequenas coisas na empresa. Não como anúncio, não como revolução explícita. Pequenos gestos, programas de apoio a funcionários mais vulneráveis, oportunidades reais de crescimento, escuta ativa. Nada disso foi atribuído a Clara publicamente, mas ela sabia. E ele também. Eu não quero mais construir coisas sem alma, disse ele uma noite, enquanto preparavam algo simples para jantar. Clara sorriu. Então você está no caminho certo. O relacionamento deles ganhou outra camada. O desejo continuava presente, forte, íntimo. Havia noites em que os corpos falavam mais do que as palavras, em que a cama voltava a ficar bagunçada, em que o suor e a respiração acelerada lembravam que o amor também é carne, presença, entrega física. Mas agora havia algo além da urgência. Havia calma, havia cuidado. Clara sentia isso nos detalhes, na forma como Eduardo a tocava sem pressa, na maneira como respeitava seus silêncios, no jeito como a olhava quando ela falava de sonhos que ainda não sabia se teria coragem de viver. Eduardo, por sua vez, sentia algo que nunca havia experimentado: descanso emocional. Pela primeira vez não precisava provar nada, não precisava vencer ninguém, bastava estar. Mas toda entrega verdadeira pede um passo a mais. Em uma noite fria, depois de um dia especialmente longo, Eduardo levou Clara para caminhar perto do rio. As luzes refletiam na água, o vento era leve, o mundo parecia suspenso naquele instante. Eles pararam, ficaram lado a lado observando o fluxo silencioso da cidade. Eu passei a vida inteira achando que controle era segurança, começou ele, que se eu tivesse tudo sob domínio, nada poderia me ferir. Clara o escutava em silêncio. Mas você me mostrou outra coisa, continuou. Me mostrou que viver sem sentir é uma forma lenta de desaparecer. Ele respirou fundo. O coração batia forte. Eu não quero mais desaparecer. Clara sentiu o nó na garganta. Nem eu, disse. Eduardo virou-se para ela. O olhar era firme, mas havia vulnerabilidade ali. Uma vulnerabilidade escolhida. Eu não sei fazer promessas exageradas, disse, mas sei fazer escolhas. E escolho você. Não houve pedido formal. Não houve joelhos no chão. Houve algo mais profundo, decisão. Clara sentiu lágrimas escorrerem silenciosas. Não eram de surpresa, eram de reconhecimento. Eu escolho ficar, respondeu, inteira com você. Eles se abraçaram ali, sob o céu frio, sentindo que algo se selava sem precisar ser nomeado ainda. A partir desse dia, começaram a falar do futuro. Não como fantasia, mas como possibilidade. Conversaram sobre morar juntos, sobre dividir espaços, rotinas, silêncios, sobre o medo de errar, sobre a vontade de tentar mesmo assim. Nem tudo era concordância. Houve discussões pequenas, ajustes, inseguranças. Clara tinha receio de perder sua autonomia. Eduardo tinha medo de falhar em algo tão importante, mas aprenderam a conversar antes de se afastar, a ouvir antes de reagir. E isso mudou tudo. Mudaram-se para um apartamento novo, simples, mas cheio de luz. Não era símbolo de status, era escolha. Clara levou seus livros, suas plantas, seus hábitos. Eduardo levou menos do que imaginava precisar. Descobriu que precisava de menos quando tinha mais presença. A casa ganhou vida rápido. O cheiro de café pela manhã,
Roupas esquecidas sobre a cadeira, risadas na cozinha, silêncios compartilhados no fim do dia. A cama, quase sempre bagunçada, era agora lugar de descanso e entrega, não apenas de desejo. O amor deles amadurecia. Na empresa, a história deles já não era novidade. Tornara-se parte da paisagem. Clara passou a ser vista não como a mulher do chefe, mas como profissional sólida, respeitada, coerente. Eduardo fez questão disso, mas Clara também construiu com trabalho e postura. Marcela, por fim, afastou-se. Não houve confronto final nem humilhação pública, apenas a compreensão tardia de que controlar não é o mesmo que pertencer. A vida seguiu. Em uma manhã comum, enquanto tomavam café juntos, Clara segurou a xícara por um momento mais longo, o olhar distante. "O que foi?" perguntou Eduardo. Ela respirou fundo. Sorriu nervosa e emocionada ao mesmo tempo. "Eu tenho uma notícia", disse. O coração dele acelerou. "Boa?" Ela assentiu. Os olhos brilhavam. Eduardo entendeu antes mesmo de ouvir as palavras completas. Sentiu o mundo se expandir dentro do peito. Um medo doce, uma alegria imensa. Levantou-se, ajoelhou-se diante dela sem pensar, segurando suas mãos. "Seja o que for", disse. "Eu estou aqui." Clara riu entre lágrimas. "Eu sei." Eles se abraçaram forte, sentindo que aquela entrega não era o fim de nada. Era começo, um começo real, imperfeito, humano. O amor deles havia atravessado o desejo, o conflito, o medo e a escolha. Agora estava pronto para florescer de vez. Há finais que não chegam com fogos, mas com silêncio bom. Silêncio de quem não precisa mais provar nada. Foi assim que Clara e Eduardo perceberam que haviam chegado a um lugar raro, o lugar onde o amor não pede desculpas por existir, nem se esconde atrás de promessas exageradas. Ele simplesmente fica. A notícia que Clara trouxe naquela manhã comum não precisou de discurso longo. Não houve anúncio dramático, nem palavras ensaiadas. Bastou o brilho contido nos olhos, a mão apoiada no ventre ainda plano, o sorriso trêmulo de quem sabe que a vida acaba de ganhar outro ritmo. Eduardo sentiu o chão mudar de lugar, mas não como queda, como expansão. Um medo doce atravessou o peito, acompanhado de uma alegria profunda, silenciosa, dessas que não sabem gritar. Ele segurou Clara com cuidado, como se já soubesse que havia ali algo precioso demais para qualquer gesto brusco. "A gente vai aprender", disse ele baixo, como quem faz um acordo com a própria vida. Clara assentiu. Não havia ilusões, havia decisão. Os meses que se seguiram foram de ajustes e descobertas. O corpo de Clara mudava devagar, e com ele, a forma como ela se percebia no mundo. Havia dias de cansaço intenso, outros de uma alegria inesperada, quase infantil. Eduardo passou a observá-la com um tipo de atenção nova, mais delicada. Não como quem vigia, mas como quem cuida. Ele aprendeu a chegar mais cedo em casa. Aprendeu a cozinhar o básico. Aprendeu a ouvir quando Clara precisava apenas falar, sem soluções. Pequenas mudanças que, somadas, revelavam um homem diferente daquele que entrara sozinho em uma empresa fria anos antes. A empresa, aliás, também mudara. Não por discursos públicos, mas por escolhas diárias. Eduardo não transformou tudo de uma vez. Transformou o suficiente para que o ambiente respirasse melhor. Programas de apoio, oportunidades reais, respeito prático. Clara acompanhava de perto, participava quando necessário, mas nunca se colocou à frente por vaidade. Não precisava. Ela continuava sendo ela, com seus livros espalhados, suas plantas crescendo na janela, sua força silenciosa, que não dependia de cargos nem de títulos. Quando a barriga começou a aparecer, o mundo tentou mais uma vez opinar. Alguns olhares curiosos, algumas perguntas atravessadas, mas nada disso encontrou espaço dentro deles. Não havia mais brechas para o veneno. "A gente não precisa agradar ninguém", disse Clara certa noite, enquanto dobrava roupas pequenas demais para acreditar que eram reais. "Só precisamos estar aqui", respondeu Eduardo. E eles estavam. O dia em que descobriram que seria um menino chegou sem alarde. Um ultrassom simples, um quarto claro, o som do coração batendo firme. Clara chorou baixinho. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos, como se precisasse reorganizar tudo o que achava que sabia sobre si mesmo. Ali naquele instante, algo se fechou e algo se abriu ao mesmo tempo. O passado duro de Eduardo, as paredes que levantara para sobreviver, começaram a perder sentido. Não desapareceram,
mas deixaram de comandar. Ele vai ter o que eu não tive, disse Eduardo com a voz falha. Clara segurou sua mão. Ele vai ter presença, respondeu. O nascimento aconteceu numa madrugada tranquila. Não foi rápido nem fácil, mas foi cheio. Quando Eduardo segurou o filho pela primeira vez, algo que ele jamais imaginara aconteceu. Chorou. Não de dor, não de medo. Chorou de encontro, com a vida, com ele mesmo. Clara observava aquela cena com o coração aberto, sentindo que tudo o que havia enfrentado fazia sentido ali. Não porque o amor a tivesse salvado, mas porque ela havia se permitido viver sem se trair. A casa mudou com a chegada do bebê. O silêncio ganhou novos sons, risos pequenos, choros inesperados, madrugadas cansadas e manhãs confusas. A cama continuava bagunçada, mas agora por outros motivos. E ainda assim, havia desejo. Um desejo diferente, mais profundo, menos urgente. Um desejo que vinha do vínculo, da intimidade construída no dia a dia. Eduardo aprendeu a acordar com pouco sono e muito amor. Clara aprendeu a pedir ajuda sem culpa. Aprenderam juntos. Na empresa, Clara retomou o trabalho aos poucos, sem pressa, sem cobrança excessiva. Era respeitada, vista, não como exceção, mas como referência. Eduardo nunca precisou provar nada. A coerência deles falava por si. Marcela seguiu outro caminho. Não houve vingança, nem cena final. Apenas a compreensão tardia de que controlar não traz pertencimento. A vida seguiu. Anos passaram com a suavidade de quem não corre contra o tempo. Vieram mais filhos. Vieram risadas espalhadas pela casa. Vieram discussões pequenas e reconciliações silenciosas. Vieram desafios, perdas menores, medos comuns. Nada disso os afastou. Pelo contrário, tornou-os mais reais. Eduardo nunca deixou de ser firme. Clara nunca deixou de ser inteira. O amor entre eles não apagou diferenças, apenas ensinou a caminhar com elas. Em uma tarde qualquer, muitos anos depois, voltaram ao bairro onde Clara crescera. As ruas estavam diferentes, mas o essencial permanecia. As crianças corriam, as janelas estavam abertas. O cheiro de comida caseira ainda se espalhava no ar. Clara caminhava de mãos dadas com Eduardo, observando os filhos brincarem. O vento leve bagunçava seus cabelos. Ela sorriu, sentindo algo simples e imenso ao mesmo tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, disse ela, não mudaria nada. Eduardo a olhou com ternura. Nem eu, respondeu, nem a dor, porque foi ela que nos trouxe até aqui. Eles se sentaram num banco simples. O sol começava a se pôr, tingindo tudo de dourado. Eduardo segurou a mão de Clara com a mesma firmeza tranquila de quem sabe onde está. Obrigado por não ter desistido, disse ele baixo. Clara encostou a cabeça em seu ombro. Obrigada por ter aprendido a ficar, respondeu. Não havia mais nada a provar. O amor deles não era perfeito, era verdadeiro. E isso bastava. A vida seguiu como sempre segue, com dias bons e dias difíceis. Mas ao final de cada um deles havia um lar. Um lugar onde o amor descansava sem medo, onde ninguém precisava fingir força, onde a dignidade não era negociável, onde o desejo continuava vivo, aquecendo, não queimando. Que assim, sem promessas exageradas, sem finais espetaculares, Clara e Eduardo construíram aquilo que sempre haviam desejado, mesmo sem saber dar nome antes. Um amor inteiro. Um amor que ficou. E agora eu quero falar direto com você. Depois de tudo o que vivi, de cada escolha difícil, de cada medo enfrentado, se fosse você no meu lugar, teria feito algo diferente? Me conta nos comentários, eu quero muito saber. Se essa história te emocionou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar criando histórias intensas, verdadeiras e cheias de sentimento como essa. Aqui o amor não é só contado, ele é vivido.